Olá, Senakers! Como estão vocês? Eu sou o Enzo, eu sou o presidente do Grêmio Estudantil Senac Skills, o GES. E eu sou a Manuela, vice-presidente do GES. Então sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso GES Talk, diretamente dos estúdios de rádio da Unicinos em São Leopoldo. Então a gente está oficialmente na nossa metade da nossa temporada de episódios, que eu e Enzo estamos entrevistando vários profissionais do mercado de trabalho. É isso mesmo, Manu. Nosso entrevistado de hoje é multifacetado, porque não tem uma carreira, ele tem 3. E além dele ser responsável por 2 empresas muito interessantes de tecnologia, ele também veio falar um pouco sobre a carreira da área de economia e a bolsa de valores. Boa, Manu. Então eu tô muito animado para conversar com esse fera dos negócios. Recebam o nosso convidado, Vinícius Rosa. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Manuela, Enzo. Agradeço o convite e espero aí conseguir compartilhar um pouco da minha história e minha trajetória aí com vocês. Então, a gente tem uma tradição aqui no GES que a gente começa perguntando uma curiosidade do nosso entrevistado. Então, qual seria a tua? Uma curiosidade minha, difícil. Talvez não é uma curiosidade, mas é um estilo de vida que eu não consigo usar outra roupa sem ser preto. Então vocês podem ver aqui, né? Talvez não tá sendo gravado, mas eu sempre tô com esse look all black aí. Depois o pessoal vai ver no Instagram, né? O pessoal vai se questionar. Mas sabe que eu também gosto, principalmente de usar preto. Eu acho que é uma coisa de adolescente, né? Não, a Manu tá com roupa de cor, gente. Mas eu também não sou muito fã. Concordo contigo, Vinícius. Bom, pra gente contextualizar, né, que nem eu falei ali, tem um cara que não tem uma, tem 3 carreiras, é um cara super mestre dos negócios, assim. Mas pra gente entender quem que é o Vinícius, né, de onde é que ele veio. Então, pode nos contar um pouquinho da tua infância, de onde é que tu te criou, por exemplo? Então, eu nasci em Campo Bom, gente, desde a minha adolescência sempre fui muito estimulado pela minha mãe para essa linha de empreendedorismo. Na época que eu fiz o ensino médio, eu sempre fiz cursos nessa linha de empreender. Eu fiz um técnico em administração, também focado bem em negócios. Posteriormente, vim fazer engenharia na Unicinos, mas desde a adolescência sempre criei negócio. Eu comecei lá no passado. Meu primeiro empreendedorismo assim, foi uma empresa de outdoors. Eu vi essa oportunidade de mercado, então comecei a botar aquelas placas de rua, né? Nossa. E desde então começou uma série de negócios nascerem, mas eu acho que grande parte da minha veia empreendedora vem das raízes que eu tinha em casa. Minha família teve empresa, eu vi meu pai e minha mãe empreendendo. Minha mãe me estimulou muito também, me botando em cursos e fazendo com que isso viesse a ficar mais vívido na minha vida. Então acho que a influência dos meus pais influenciou bastante nessa trajetória aí. E na prática, como é que tu acha que o pensamento do empreendedor funciona, assim? O que talvez tenha virado a chave na tua cabeça com esses engajamentos da tua mãe para realmente, hoje eu tenho uma visão empreendedora, hoje eu tenho esse fortalecimento? Eu acho que assim, o principal ponto da motivação e a visão empreendedora que eu tinha era a liberdade, não tanto financeira, mas a liberdade de ir e vir e ser dono do meu tempo. Eu acho que esse foi o primeiro balizador para mim querer empreender, né? A gente sabe que empreender, às vezes a gente trabalha muito mais do que, às vezes, numa CLT. Porém, eu acredito que essa visão de ser dono do meu tempo foi um dos principais pilares que levantou para que eu fosse para essa carreira de empreender. Eu acho que foi mais ou menos nessa linha aí. Perfeito, muito legal essa liberdade, né? E tu comentou um pouco sobre que tu fez curso técnico, enfim. E quando que surgiu esse teu interesse? Foi no ensino médio? Como foi teu estudo? E outra dúvida também é se precisa realmente muito estudo para chegar onde tu tá hoje. Foi no ensino médio que eu já comecei com essa veia empreendedora ali, né, através desse curso que eu comecei a aprender essa linha de negócios. Mas assim, eu não acredito que seja o empreender, ele não tá tão correlacionado a estudar, porque eu conheço muitos empreendedores de sucesso que sequer uma faculdade ou uma formação tem. Perfeito. Então eu acredito que isso está muito mais no DNA, e o empreendedor, ele tem muito mais a ação dentro dele do que propriamente o estudo. É um cara que faz, é um cara que não se deixa abater pela procrastinação, é um cara que vai ter atitude, porque o que eu vejo muita gente com dezenas de ideias, dezenas de ideias de negócio, e falta essa atitude, né? Então acho que o empreender está muito mais ligado à atitude empreendedora, de tu agir, principalmente, do que propriamente ser extremamente intelectual, né? Eu acho que essa é a principal característica do cara de ação empreendedor. Então, para um aluno que está nos escutando agora, né, a gente comentei, somos uma escola de ensino médio, o que tu acha, assim, para um exercício para um aluno que se interessa por isso, que vê na sua essência uma coisa muito maior, o
que seria um exercício para ele criar essa coisa dentro dele do empreendedorismo, dessa visão empreendedora? Eu acredito que a inspiração de ver ideias e histórias de outras pessoas que empreenderam, acho que cai muito bem, né? A gente tem hoje Spotify, a gente tem aí no YouTube várias histórias de jovens e de pessoas mais velhas, empreendedoras. Eu acho que se inspirar nessas histórias, acho que isso é legal. E tu tá sendo um deles. Então eu acho que isso é importante. E também tem que entender se a pessoa tá disposta a esse desafio, né? Porque hoje empreender, ele é um desafio bem grande, porque tu tem que dominar várias áreas, né? Tu tem que ser bom em muitas coisas, não em uma, né? Hoje, quando a gente trabalha, às vezes, numa carreira específica, a gente é bom naquilo. Então, o empreender, ele exige que tu saiba mais coisas, né? Então, de certa forma, tu vai ter que buscar conhecimento de várias áreas, seja, por exemplo, na área de criativa, na área de marketing, na área de contábil, na área de relacionamento com pessoas. Então, realmente, existe essa bagagem que é necessária para te conseguir evoluir nessa linha de empreendedorismo, né? E hoje, Vinícius, tu é uma pessoa super nova, né? Enfim, para quem te acompanha, consegue ver, assim, essa tua visão muito forte, uma visão empreendedora muito forte. Eu queria entender, assim, o que tu faz hoje em dia realmente para criar esse conhecimento? Tu é um cara novo que já tem uma visão de negócio muito legal. Então, no teu dia a dia, qual que é o teu exercício para buscar? Como é que é o teu dia a dia? Conta para os nossos ouvintes. Eu acho que hoje, assim, dentro das empresas que eu trabalho hoje, eu tenho uma oportunidade que é muito legal de estar diariamente vendo a dor das pessoas a nível de negócio, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que a gente não consegue no dia a dia, porque a gente não está inserido no meio que isso proporciona isso, digamos assim. Então, como dentro da nossa empresa a gente tem vários clientes, a gente consegue ir encontrando oportunidade de negócios, conversando com as pessoas no dia a dia e vendo a dor que essas pessoas têm. Então, como a gente tem hoje um foco muito em trabalhar com tecnologia, a gente vê muitas dores no mercado que, por conta de eu estar dentro desse meio, eu consigo enxergar. Hoje, não estando dentro do meio, realmente é um pouco mais difícil tu ver as oportunidades, porque, se tu fica só em casa o dia inteiro, ou sei lá, só vem da faculdade para casa, acaba que tu não consegue enxergar essas dores. Talvez um exercício é realmente começar a botar a cabeça, pensar, cara, o que é a dor que essa pessoa tem, ou que essa empresa tem, ou como eu posso estar atendendo a necessidade dessa pessoa para que ela vai me pagar algum dinheiro para mim estar resolvendo o problema dela. Então isso é um exercício que a gente pode começar a fazer diariamente, as pequenas coisas, sei lá, de repente tu tá numa lancheria, tu vê, putz, mas isso aqui é um problema, de repente se eu fizesse isso eu ia resolver esse problema, ou ia melhorar o atendimento dele, etc. Então acho que exercer, identificar quais são os possíveis problemas das pessoas que tu vê no teu dia a dia, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, eu acho que é um bom exercício diário para te conseguir começar a criar ideias de negócio, sabe? Perfeito. E a gente comentou, né, que tu começou no ensino médio, né? Quantos anos tu tinha e quantos anos tem agora também? Acho que é uma pergunta boa. Hoje eu tô com 35 anos, né? Na época que eu comecei ali empreender, eu devia ter 18 anos, até me lembrei agora, gente, por incrível que pareça, deve ser uma coisa bem peculiar, mas na minha adolescência, eu fui mágico profissional, por incrível que pareça. Nossa! Meu avô era mágico de brincadeira e por fim eu acabei fazendo mágica, participei de um hobby, e acabou que virou uma pseudo carreira e posteriormente eu montei uma loja de mágicas, foi o primeiro negócio, eu montei um e-commerce de loja de mágicas, então é um nicho bem específico de mercado. Então eu me lembro que esse empreender, né, foi ali na faixa de uns 14, 15 anos. Com 16 anos eu acho que eu montei essa loja de mágica online. Então foi o primeiro e-commerce que eu tive. Então coisa de 20 anos atrás eu estava montando um e-commerce de mágicas online. Eu tô realmente surpreendido, porque imagina, gente, eu tenho 17 anos, eu não tenho essa visão, é realmente uma coisa que tu sente assim na pessoa, né, da UPS. E eu queria ver contigo, Vinícius, que nem tu já citou, né, já teve outros negócios no passado, que eu não sei se deram certo, se não deram, mas eu sei que hoje já me comentou, eu queria que tu explicasse pros ouvintes também. Tu tem 2 empresas, também trabalha nesse lado da economia, né, então explica pros ouvintes como é que funciona isso. E eu queria entender também, um acréscimo, como é que foi esses negócios do passado, como é que tu foi te adaptando a isso, o que o empreendedor tem que ter para ele se adaptar também a esses negócios que daqui a pouco não vão para frente, né? Eu vou trazer um pouco a trajetória, contando esse teu último questionamento até chegar nas empresas que eu tenho atualmente. Então, o que eu vejo, assim, o empreendedor, ele tem que ter preparado e entender que muitos dos negócios, ou a maioria dos negócios, hoje em dia, principalmente, eles são muito cíclicos, de começo, meio e fim.
Então isso é um desafio, porque às vezes tu acha que um negócio vai durar para sempre, e às vezes ele vai ter um ciclo de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, obviamente dependendo da trajetória de negócio. O meu primeiro negócio mais expressivo que eu tive foi quando eu tinha uns 24 anos. Eu abri uma hamburgueria em Novo Hamburgo, o nome dela era Bar Burger, né? Abri uma unidade em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Eu lembro. São Leopoldo, ela era do lado do McDonald's. Do Mac. É super comum esse nome pra mim, agora eu não me lembro. Mas enfim, essa foi um primeiro negócio onde, digamos assim, eu fui mais desafiado, eu tive um nível de responsabilidade maior, até financeiro. Eu cheguei a ter mais de 100 colaboradores dentro do grupo, então era muita gente. Então foi um negócio que eu notei na prática esse começo, meio e fim. Não um fim, porque depois eu acabei fazendo a venda, né? Então eu acabei realizando a venda do negócio no final. Mas a gente vê esse cíclico, esse poder cíclico que tem os negócios. Então, assim, esse negócio durou uns 6 anos, mais ou menos, né? Foi até eu optar pela venda dele. Porque eu também não estava mais com aquela energia de continuar me reinventando, que é uma coisa, principalmente nesse meio de restaurante, bar, essa reinvenção contínua, principalmente quando tu não é mais tão a novidade, tu tem que virar uma novidade novamente, tanto que tem muitos negócios nesse ramo de restaurante que eles tendem a se renovar o ponto ou o lugar, mudando de espaço, ou mudando até de bairro, etc. A cada 3, 4 anos é muito comum isso acontecer. Então, na época, eu não quis fazer isso. Então, ali foi um momento que eu entendi esse ciclo de negócio. Assim como eu tive outros negócios, principalmente no ramo online, nessa linha de e-commerce, que também tinha um ciclo de negócio. Tipo, tu vai lá, tu faz o lançamento, tu ganha muita grana, e daqui a pouco o negócio já entra a concorrência, já começa a ficar mais difícil, não é mais novidade. Então, é uma reinvenção contínua e sempre tu tá apto a recomeçar, né, novos negócios. Então precisa ter esse DNA, né, de sempre novo, um recomeço. Hoje eu vejo, e uma coisa que eu bato, até falo hoje com o meu time, que eu quero ter um negócio, né, que eu consiga daqui 10 anos estar fazendo a mesma coisa, entendendo que eu tenho que sempre estar me reinventando, mas que esteja daqui 10 anos fazendo a mesma coisa. E hoje a gente vê que cada vez mais difícil tu tá 10 anos fazendo a mesma coisa, ou no mesmo negócio, né? Então eu fui sempre um empreendedor que tive ciclos de negócios, né, até chegar no negócio que eu tenho hoje. Então hoje, quando eu finalizei essa linha do meio gastronômico, e ela foi muito importante para criar uns insights para o negócio que eu tenho hoje, né, que ele é focado principalmente em gastronomia. Mas hoje, através, só um adendo, durante todos esses anos, gente, lá com 16 anos eu comecei a investir na Bolsa de Valores, né? Então eu tive esse DNA de investidor desde cedo. E lá, há uns 10 anos atrás, eu senti a necessidade de deixar a minha tomada de decisão em Bolsa de Valores mais sistemática, né? Porque hoje o investimento de bolsa, ele envolve vários fatores. E quanto mais sistemático for o processo, ou uma sequência lógica de tomada de decisão, melhor vai ser até para te ter melhores resultados. E mais complexo também, né? E mais complexo. Então, como eu vim dessa linha de ser engenheiro, o meu investimento de bolsa, ele foi para uma linha mais técnica e não tanto fundamentalista como é o tradicional a tradicional análise de investimento de uma pessoa que vem da linha econômica. Então eu fui sempre numa linha mais quantitativa, que basicamente são indicadores e números que fazem tu tomar a decisão do que tu vai comprar e vender na bolsa, o momento que tu vai entrar, o momento que tu vai sair. E como é que tu aprendeu isso? Curiosidade, assim. Isso foi totalmente... Não tive... foi uma coisa assim, aprendi sozinho mesmo, na prática, assim, né? Realmente aprendi apanhando do mercado, literalmente. E na prática, o que é apanhar do mercado que tu fala? É tomar decisões erradas, né? E perder dinheiro, obviamente. Né? Tomar no mercado, tu vai acabar tendo decisões erradas, né? E tu vai acabar perdendo dinheiro. E não necessariamente, vamos lá, tem um adendo, né? Não quer dizer que tu vai perder dinheiro que tu tomou a decisão errada também, né? Em bolsa tem esse detalhe também, que às vezes o perder dinheiro faz parte de um investimento bem sucedido que poderia virar uma catástrofe, depois uma pequena perda financeira. Então isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas veem como tu não teve sucesso como uma operação perdedora, só que aquela operação perdedora que tu perdeu, sei lá, 10, tu poderia ter perdido 100, né? Então o 10 foi excelente. Então, dentro dessa linha,
eu notei a necessidade de deixar mais profissional essa tomada de decisão, e aí que eu comecei a me inteirar da parte de tecnologia. Antes eu tomava decisão, obviamente tudo com planilhas em Excel, era extremamente complexo fazer aquilo ali, uma série de algoritmos todos feitos em Excel. Então eu vi a necessidade de desenvolver um software para transformar essa análise que nós fazíamos em um sistema mais robusto, né, com uma tecnologia por trás, que a gente conseguisse de forma mais rápida ter acesso às informações, que a gente não precisasse manualmente estar atualizando o banco de dados, que fizesse uma coisa tudo integrada, etc. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver um sistema, né, que posteriormente ele virou, né, a Quanta, que é uma empresa de tecnologia focada em desenvolvimento de algoritmos para operar na Bolsa de Valores. Então, essa empresa nasceu de uma necessidade pessoal minha, de sistematizar o meu processo de tomada de decisão em investimentos na Bolsa. E depois ela acabou tendo clientes que assinavam essa plataforma para essas pessoas também conseguirem tomar a decisão de investimento olhando os indicadores através da lei. É importante que tu destaca, né, Vinícius, essa tua dor. Eu acho que é um ponto que a gente destaca, assim, porque tu tinha uma dor que era... Meu processo é muito manual, lidar com sheets, com o Excel, né, que tu comentou. E daí, a partir disso, eu vou, então, criar o Quanta, que é essa plataforma que vai me ajudar a resolver essa minha dor e depois se tornou um produto. Exato. Então, eu acho muito legal ressaltar, assim, pro pessoal que tá nos escutando, essa dor e esse momento que, tipo, gente, temos um problema, precisamos resolvê-lo e a partir disso surge um negócio que é muito bom. E isso aí, a gente pode no nosso dia a dia, né? Tanto que era uma dor minha que acabou virando um negócio, né? Então, às vezes, a gente pode criar um negócio na sua dor, né? Então, a Quanta, então, que é uma empresa focada nessa linha, ela nasce com essa premissa. E posteriormente ela virou um clube de investimentos hoje através da XP Investimentos. Então a gente tem cotistas que acreditam na estratégia desses algoritmos e eles investem o seu dinheiro através de um clube de investimentos que ele se chama Quantic, através da XP. Então nós temos os cotistas dentro desse clube de investimento e hoje a plataforma basicamente ela é utilizada para fazer o gerenciamento desse clube de investimentos. E indo nessa linha, posteriormente, com o meu conhecimento de tecnologia, nasceu a segunda empresa, que é a Lead Food, que o foco dela foi justamente criar uma aproximação dos clientes, principalmente do ramo gastronômico, né? Porque o que era a dor que eu via, né? Pô, eu tenho um restaurante aqui que passa, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas todos os meses. E eu não sei quem são meus clientes, porque o que é o problema no restaurante? Como a gente tem um check-out muito rápido, a nível de linha de frente, de caixa, a gente não consegue, por exemplo, saber quem é o Enzo, quem é a Manuela, qual a idade que ela tem, de que cidade ela é. Eu não consigo ter as informações do meu cliente. É um cliente que vai ali, pagou e foi embora. Eu não tenho telefone, eu não tenho e-mail, eu não tenho como fazer um remarketing direto com esse meu cliente. Como remarketing é importante hoje nos negócios. Então tu tá remarketing, né, princípio da palavra, tá revendendo o teu negócio. Exato. Então tu precisa desse dado, desse lead, que é o nome da tua empresa aqui, né? Para realmente tu chamar esse cara de novo e para te trabalhar com ele. Exatamente. Então a Lead Food ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de fazer com que o dono de restaurante ela capte esse lead com um contexto, né? Não de uma coisa chata que tu vai chegar aí, cara, me passa teus dados e vai começar a incomodar a pessoa também. Então o objetivo é fazer com que tu crie esse banco de dados de cliente para que possibilite tu tá trazendo esse cliente de volta para o teu restaurante com uma ação, obviamente, inteligente, não uma coisa assim, forçando a barra. Então a gente também dá esse auxílio de como fazer esse trazer o cliente de volta para dentro do estabelecimento. Então a gente tem várias funcionalidades que fazem a captação desses leads para os restaurantes, que posteriormente isso se converte em vendas e aumento de faturamento. Muito legal. Vamos lá, Manu. Enfim, tu já contextualizou um pouco, né, sobre as tuas empresas, enfim. Mas quando exatamente que tu se interessou nessa área da tecnologia com a economia? Fazem mais ou menos uns 5 anos que isso iniciou, né, que eu percebi a necessidade, porque tem coisas que são humanamente impossíveis de serem feitas, né? Então, o tempo que tu perde humanamente para fazer é praticamente impossível. Então, fazem uns 5 anos que eu comecei a conhecer melhor, e eu tinha um grande preconceito a nível de tecnologia pela conta que eu sempre fui muito eu tinha uma dificuldade de
tirar as coisas do meu controle, digamos assim, né? Então eu queria saber fazer, né, os processos, digamos assim. E quando tu entra na linha de tecnologia, tu tem uma curva de aprendizado a nível de desenvolvimento que é muito longa, né? Então é muito difícil tu sair do zero e começar a desenvolver, seja qualquer linguagem. Tu necessita de outras pessoas. Tu necessita de outras pessoas. Então, a gente precisa descentralizar um pouco. Então, eu tinha um grande receio de não ser um desenvolvedor, né, e querer empreender em tecnologia. Até que esse receio foi quebrado quando eu comecei a conhecer desenvolvedores e ver que existia a possibilidade de eu conseguir empreender no ramo de tecnologia, trazendo gente para o time que dominava essa arte do desenvolvimento, né? Então, hoje o meu foco fica muito mais na arquitetura de projeto, entender o que é a dor, arquitetar o problema e passar para o time de dev para fazer o desenvolvimento dessas soluções que a gente tem hoje, né? Sim. E Vinícius, vou ser bem franco contigo. Eu tenho muito esse problema também. Eu gosto de assumir tudo, assumo tudo e daí tu fica naquela, tipo... É verdade. Da PA, sabe? Tem que lidar comigo. E eu quero entender, assim, até era um tópico ali que a gente queria falar contigo. Como é que é a relação do trabalho? Tu é um empreendedor, tu é o cara que é a cabeça do negócio, mas de uma certa forma, como tu mesmo falou agora, tu precisa das outras pessoas. Então, como é que tu cria essas relações de trabalho e, assim, de exercício mesmo pra quem tá escutando? Porque como é que a gente lida com pessoas, assim? Esse eu acho que é o principal desafio, né, gente? E é o principal desafio que eu vejo em todos os negócios, porque hoje, hoje os meus clientes, principalmente meus clientes, são donos de negócios. Então, todos os dias eu falo com pessoas que têm a sua empresa, que têm os seus desafios. E sem sombra de dúvidas, hoje o desafio que eu vejo que está na ponta da língua de praticamente todos os empreendedores é justamente isso de time, de equipe, de formar liderança, de formar pessoas. Então isso realmente é difícil, né? E isso eu acho que tu precisa... É muito difícil tu pegar um processo de seleção, um currículo por si só, porque o papel aceita tudo. Então, tu vai conhecer se a pessoa é para aquilo com a prática, com a experiência e com o dia a dia. Então, para ti, tu vai ter que comprar o risco no primeiro momento. Talvez tu vai pegar pessoas erradas no meio da trajetória. Mas é muito difícil hoje, num primeiro momento, saber se essa é uma pessoa certa ou errada para trabalhar, né? Então, e na tua visão, o que tu acha que é uma pessoa certa para trabalhar, assim? Porque muitos dos nossos ouvintes também vão estar naquela situação que, de primeira, não vão ser empreendedor do negócio, mas vão trabalhar para alguém. E tu, como um cara, assim, que eu te vejo, assim, exigente, um cara que sabe do negócio, sabe o que quer, assim, o que é um bom funcionário, uma boa pessoa para te trabalhar com ela? Eu acho que, assim, principal característica de uma boa pessoa para trabalhar, a pessoa tem que se mostrar interessada pelo negócio. Ela tem que ser proativa, ela tem que ter vontade de trabalhar. Se tu pedir ela vai te entregar 2, né? Então isso tu vê que tem uma energia ali. Tem que ser rápida, né? Porque às vezes tu pede uma coisa, o negócio demora 2, 3 dias pra vir. Então a gente tem a cultura hoje, principalmente nossa empresa e o meu time, acho que a gente é muito rápido. Se perguntar pra qualquer cliente nosso, o cara vai ter um suporte em 1 minuto, 2 minutos. Ele mandou uma pergunta, ele já vai ter um suporte instantaneamente. Então a gente é muito focado em ser rápido, ser proativo. Se o cliente pedir a mão, nós vamos entregar o corpo inteiro. Então acho que isso é muito importante, não só como empresa, mas como tu, um colaborador, ter isso dentro da tua vivência, porque isso aí, alguém vai estar te olhando. Vamos imaginar que hoje tu não está empreendendo, tu é um colaborador, mas alguém vai estar enxergando aquele teu valor e talvez no futuro essa atitude empreendedora, por mais que tu seja colaborador, mas tu ter essa atitude empreendedora, ela vai abrir portas, né? Porque eu sempre falo que a vida é muito justa, né? Então, tem gente que fala que a vida é injusta, eu não acho. Eu acho que a vida é justa e tu vai sempre colher, né, o que tu plantar. Então, se tu ser uma pessoa proativa, seja no teu ambiente de trabalho, seja onde for, vai vir oportunidades e, obviamente, tu vai ter que saber aproveitá-las, né, no momento certo aí. Perfeito, muito legal. E agora eu, como uma pessoa super leiga, eu queria perguntar qual é a importância, assim, da Bolsa de Valores e se é realmente muito complexo, como que funciona e como tu começou nesse ramo? Porque a gente vem falando agora muito, né, do empreendedorismo e tal, mas a parte da economia, assim, eu acho que é muito importante também a gente tratar. Como é que funciona? Como é que funcionou pra ti essa importância da Bolsa de Valores? Como é que tu recomendaria, assim, como é que a gente entra? Entendeu? Sim, gente. Então, assim, a Bolsa de Valores, ela eu tenho que agradecer muito a ela, porque foi fruto dela que eu consegui abrir alguns negócios. Então, o dinheiro que eu consegui, na época, abrir esses negócios ali no início, que eu precisava ter um recurso, acabou vindo da Bolsa. Então, a gente tem uma oportunidade
que ela é latente de transformação e multiplicação de capital na Bolsa de Valores, porém ela vem junto com o risco, né? Então, assim, iniciar nesse mercado, ele exige, obviamente, uma capacitação, treinamento, não tem muito o que fazer. E mesmo, é uma coisa que eu sempre falo, né? Mesmo sendo treinado, é muito difícil tu desenvolver um mind certo para ser um investidor de bolsa de valores. Então, esse mindset certo é muito difícil de aprender alguém te falando. Tu vai ter que, na prática, desenvolver ele, né? E quebrar a cabeça, que a gente já falou, né? E quebrar muito a cabeça. Porque, assim, é muito difícil desenvolver isso. Mas, assim, eu acho que iniciar com bons treinamentos, né? Começar a ir atrás, seja qual for a escola, mas buscar bons treinamentos antes de investir. Uma outra coisa que faz bastante sentido, talvez fazer algumas simulações sem botar o dinheiro em risco, digamos assim, propriamente dito. Começar a investir nesse modo simulado na Bolsa de Valores, eu acho que é uma coisa que também é legal. Tu não vai sentir a realidade, obviamente, de como é o game na prática ali, do sobe e desce, mas eu acho que também é uma coisa bacana. E tem que ver se a pessoa tem também estômago para isso, né? Porque tem muita gente que todo mundo é investidor de longo prazo de bolsa até ela começar a cair. Começa a cair, todo mundo saca e volta para renda fixa, né? Então isso é a coisa mais comum que a gente vê. Então é um desafio, mas eu acho que tem que começar também pequeno, não precisa botar muito dinheiro, começar com, sei lá, 10% do capital, 20% do capital estourando, para depois estar aumentando essa quantidade. E o outro problema também é o que, né? A bolsa ela é muito cíclica, né, gente? Então, por exemplo, tu pode ter azar de ter conhecido a bolsa no momento errado e sair extremamente frustrado na bolsa porque tu pegou um ciclo errado, né? Então, por exemplo, nós pegamos um ciclo de 16 a 20 na bolsa, que foram 4 anos que todo mundo que estava na bolsa era só alegria e só ganhava dinheiro. Como tu pega um ciclo de 2010 a 2015, que nesse ciclo de 5 anos ninguém conseguia quase ganhar dinheiro. Quando tu pegou um ciclo de 2003 a 2008, pouco antes da crise, que todo mundo ganhava dinheiro. Como é que se identifica esse ciclo, Vinícius? Hoje, assim, os ciclos de bolsa boa, digamos assim, eles estão muito correlacionados com ciclos bons econômicos, né? Então, a gente vê que uma correlação que a gente vê de bolsa boa, o que eu falo com bolsa boa? Bolsa fácil de ganhar dinheiro, bolsa subindo, a gente vê uma economia com o PIB crescendo, né? Então, essa correlação existe hoje dentro do mercado. Nós, analistas quantitativos, analisamos esses ciclos bons e ruins puramente com matemática. Então, a gente tem indicadores que analisam o mercado e falam, estamos possivelmente em um ciclo bom. Faz sentido nós estarmos investindo no mercado no momento. Perfeito. Como pode estar num ciclo ruim e não fazer sentido aquele momento estar se investindo. Então, hoje nós tomamos essa decisão de maneira quantitativa, né? Obviamente que outras pessoas numa linha economistas, eles vão fazer uma análise macroeconômica e entender qual é o ciclo do momento, né? E eu percebi muito assim que tu falou do risco, né? Que o risco é inerente ao processo, digamos assim. Mas o risco é o grande medo de quem quer começar a investir, assim. Eu, por conta própria, posso dizer, tenho um medo do risco, medo de perder dinheiro, que eu acho que pega bastante. E o que tu diria, assim, para quem tá começando, como seria o meu caso e de alguns alunos talvez, como é que seria a melhor forma de começar, assim, não um processo, que eu sei que não é assim que funciona, é uma regra, mas assim, um bom caminho para quem quer começar? Eu acho que o primeiro bom caminho que eu falo, assim, para quem quer começar no mercado de bolsa de valores é esquecer essa coisa de fazer day trade, que isso aí não vai funcionar, que é um caminho que todo mundo quer começar e acha que esse caminho fácil de fazer dinheiro fácil, todos os dias, né? Que é o que muito é vendido, infelizmente, aí na internet. E dinheiro fácil é o que mais tem de golpe hoje em dia. É o que mais tem de golpe. Então, assim, esquecer tudo isso que é focado em curto prazo de bolsa de valores, esquece. Tu vai começar a comprar e vender, isso não dá dinheiro, né? Isso aí é matematicamente comprovado que não funciona. Então, eu opero há mais de 16 anos no mercado e eu não conheço um day trader de sucesso ao longo de todos esses anos que eu opero. Então, tem que entender que bolsa vai ser focado para o médio e longo prazo. Então, eu preciso construir uma carteira de investimento que eu estou pensando para o horizonte daqui 10 anos. Eu não vou entrar amanhã e já ficar, se a ação está caindo, se está subindo. Então, realmente aceitar isso. Esse é o primeiro passo. Se não aceitar isso, não vai conseguir, né? Então, aceitar que bolsa é focado no longo prazo. Então, se tu pegar e dividir um pedaço da tua renda e tá comprando boas empresas focado no horizonte de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, possivelmente isso vai dar errado. Ou, de uma maneira mais fácil ainda, ao invés de tu comprar
empresas propriamente ditas, hoje tem na bolsa o que a gente chama de ETFs, que eles são compilados de ações. São como se fosse uma cesta de ações. Eu compro um ETF, que dentro desse ETF tu tem lá 50 ações incestadas dentro desse produto. Então é uma maneira que tu não toma tanto risco. Esse ETF está sempre se renovando, né? A composição dele, dependendo dos ciclos aí, isso tem uma reposição dessa carteira. Então tu pode estar comprando um ETF de empresas pequenas, por exemplo, temos hoje que é o Small 11, que ele só compra empresas de médio e pequeno porte. Então eu posso investir meu capital através de um ETF Small 11, como eu posso comprar, eu acredito na bolsa americana, né? Tu tem um ETF que é o IVVB11, que a gente chama, que ele replica o S&P 500 lá dos Estados Unidos, que tu está investindo nas ações americanas através do ETF aqui do Brasil. Então eu acho que o jeito mais fácil da pessoa iniciar é realmente desenvolver uma carteira de investimento. Essa carteira ter um equilíbrio entre renda variável e renda fixa, obviamente que talvez não ultrapassar mais que 30% em renda variável. Dentro desse pedaço de renda variável, elas ser diluídas em alguns ETFs, que tu está comprando pacotes de ações, que isso tende a diminuir o risco a nível de médio e longo prazo. Legal. Ele fala grego pra mim. Então, acho que uma pergunta que não quer calar, assim, bem enxerida, como que é a questão financeira, assim, da área da atuação e qual que é o padrão, assim, de vida das pessoas que estão investindo na bolsa? Hoje, assim, o investidor de bolsa, ele normalmente hoje já é um cara que tem um poder aquisitivo já maior, né? Então, hoje os investidores que eu vejo, assim, eles já vêm... É difícil tu ver... É uma coisa que mudou. No passado se via mais gente com pouco dinheiro investindo em bolsa, assim, sabe? Sei lá, com recursos menores. Hoje o investidor que eu vejo já é normalmente um cara mais sênior. Eu não sei o que aconteceu talvez com essa... pelos riscos também, né, nas últimas crises. Teve um boom da galera nova entrando no mercado, que virou um pouco febre. Só que essa febre, ela emergiu muito dessa batida que eu já falei como a resposta aqui da pergunta anterior. Veio com essa linha dessa batida do day trade, esses ganhos rápidos. Daí tu teve um monte de gente que foi massacrada pelo mercado com essas estratégias focadas no curto prazo. Um monte de gente que perdeu dinheiro. Teve vários booms aí de alguns gurus da internet vendendo curso adoidado e muita gente fracassou. Então isso acabou que muita gente meio que se tomou nojo da bolsa. Isso não funciona, porque infelizmente a cultura focada no longo prazo não é algo que é comercial, né? É muito mais fácil alguém chegar e falar, eu vou te vender um curso que tu vai ganhar R$500 todo dia. Isso tem um apelo comercial muito forte a nível de venda. Claro. Do que um cara que vai falar, cara, a bolsa é focada no longo prazo, não vai dar um número, não tem como tu ganhar todo dia. Então isso não é tão comercial. Então, infelizmente, o mercado foi massacrado por essa indústria aí fictícia de ganhos que não existem. E muita gente desapareceu. Então ficou realmente uma galera mais sênior hoje operando na bolsa. Então tu não vê tanta gente nova. Outra coisa importante a nível de carreira, que eu sempre comento, a bolsa não faz sentido tu utilizar ela como se fosse, digamos assim, um caixa eletrônico, que tu vai pegar e sacar dinheiro todos os meses daquela tua aplicação. Porque um dos principais ganhos que se dá no mercado é justamente pelo fator dos juros compostos, né? Que é e já dizia Einstein que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, justamente por esse poder de escalonamento que ele tem, né, do ganho sobre ganho. Então, no momento que tu tá aplicando em bolsa, não faz sentido tu quebrar essa engrenagem dos juros compostos sacando o teu recurso, porque tu não vai fazer juros compostos. Se for lá, apliquei 100 mil, ganhei 10, sacar 10, gastar e voltar com 100, tu nunca vai fazer os juros compostos ser a teu favor. Então, é uma coisa que não faz muito sentido, que muita gente pergunta, mas quando é que eu vou gastar o dinheiro? Então, realmente, em algum momento pode ser que tu vai poder gastar o dinheiro, mas para te construir uma independência financeira a nível de investimento, tu tem que levantar essa bandeira dos juros compostos. E isso impacta em tu não poder ficar sacando os recursos todos os meses, como seria ter um salário do mercado financeiro. Então, eu sempre comento, é importante tu ter um emprego, né, ou ter uma empresa. Esses recursos que tu tem, tu multiplicar ele usando a engrenagem dos juros compostos, seja no mercado de renda variável, na bolsa de valores, ou no mercado de renda fixa, que hoje nós temos no Brasil uma taxa de juros que é bizarra, né? Então hoje a Selic está 12,25, estava 13,75 até poucos meses, que é um juro surreal, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? A nível de Europa, nós trabalhava até pouco tempo com juro zero.
Então, no Brasil é muito fácil o cara que tem dinheiro ganhar dinheiro com ele parado, sem tomar risco, né? E isso também acaba impactando de nós talvez não ter um nível de empreendedorismo tão assíduo aqui, porque é muito mais confortável tu ter muito dinheiro e deixar o dinheiro aplicado ganhando 1% ao mês. E engraçado que tu me comentou quando eu te convidei para participar, né? Tu me comentou exatamente isso. Olha, trabalho com economia, sou um cara que lido com bolsa de valores, mas eu tenho também as empresas, porque tu tem essa dualidade também, né? Que nem tu comentou, tu precisa esperar o tempo acontecer na bolsa de valores. E assim, uma pergunta que até tu trouxe naturalmente, eu acho que é importante a gente ressaltar. Hoje se vê muito, né, do cara lá da economia, que ele tá em Dubai, abre o computador, os anúncios aqueles, né? Daí já tá sacando dinheiro, vendem aquela ideia. Qual que é a realidade, tu já falou um pouco, mas eu queria que tu ressaltasse, qual que é a realidade desse cara que realmente atua no mercado? Em quesito de ação mesmo. Não é esse cara, imagino eu, que não é esse cara provavelmente que tá lá em Dubai, ele tá investindo e tá ganhando dinheiro, né? Não, gente, hoje os poucos caras que, digamos assim, que tem esse... que conseguem extrair dinheiro do mercado diariamente, né, nessa modalidade que a gente chama mais de curto prazo, essas pessoas não estão em Dubai, não estão lá curtindo a vida. Isso é obviamente... e o mais louco, um golpe, né? Bizarro, né? É uma coisa que passa ano e entra ano. Esse estímulo do demonstrar a riqueza, seja por viagens, por lugares extraordinários, por carros, continua sendo um fator de engajamento para as pessoas comprarem aquela ideia, né? E isso em diferentes níveis, né? Porque talvez uma pessoa vai utilizar um estilo comercial batendo nessa tecla, outro num lifestyle ainda muito mais forte, só que é uma coisa que acaba que sempre tá dentro. Mas assim, eu sou muito contra isso, né? Eu acho que o silêncio é o melhor caminho para te ter bons frutos a nível de longo prazo. Eu entendo que às vezes as pessoas têm necessidade de demonstrar as coisas e mostrar para os outros, mas os verdadeiros empresários, eles não estão fazendo isso. São caras que estão lá focados no seu negócio, focados no seu trabalho, não tem essa necessidade de aparecer, né? Isso eu acho uma coisa que quanto mais tu conseguir trabalhar focado no teu negócio, ou tu usar aquela energia que tu gastaria para fazer um post, fazer um blá blá blá, focado realmente na dor do teu cliente, pensando num projeto, tu vai conseguir trazer mais benefícios do que ir por uma linha assim de ostentação, né? Então atenção, né? Porque muito se vê, não sei quem tem muito dinheiro, tá lá vivendo em Dubai, não sei o que, os alunos já ficam, nossa, o olho brilhou, né? Mas o real cara que tá lá ganhando dinheiro, que tá realmente fazendo o negócio dele, ele tá trabalhando, gente. Exatamente. Nisso, e isso quando a gente trabalha no mercado fica muito explícito, né? Porque realmente as pessoas que mais têm dinheiro são as que menos aparentam, né? Então isso é uma coisa que é muito dito por aí, realmente é visto na prática isso, né? Como já trabalhei e trabalho no mercado financeiro, vejo isso muito latente no dia a dia. Então a gente queria agradecer por esse episódio incrível, foi muito bom, sério. Aprendi umas coisas que eu nem sabia, é verdade. Tá meio olho brilhando assim. Então, muito obrigada, foi muito bom. E pra gente finalizar, então, última pergunta. Como é que tu acha que, pros alunos que te escutaram, que gostaram da tua história, enfim, que se identificaram, por que não, como que a gente se torna, ou como se tornar esse profissional assim como você? Complicada a pergunta aí. É uma pergunta complicada. Gente, eu acho que... vou dar uma dica aqui. Um livro que eu li quando eu era bem jovem, e esse livro mudou bastante o mindset que eu tive, que é O Segredo da Mente Milionária. E ele dá muitos insights dessa atitude mental de empreender, né? Ele não é um livro tão de riqueza como parece, né? A Mente Milionária, mas ele cria essa atitude mental empreendedora, principalmente de tu entender o que é a dor de alguém, trabalhar numa linha de ser remunerado pelo teu esforço, né? E não ter uma remuneração fixa, conseguir trabalhar com remuneração variável. Isso o empreendedorismo vem à tona, né? Então, eu acho que buscar bons livros é bem importante. Eu acho que ler é uma coisa extremamente vívida hoje em dia ainda, pra gente estar evoluindo. Então, acho que
pegar boas bibliografias para estar se inspirando e realmente ter esse poder da ação. Eu acho que esse é o principal ponto, que não adianta ter um monte de ideia se não for lá e realmente botar a cara a tapa e fazer, né? Vai errar, levanta de novo, faz. Coragem. Eu acho que esse poder da ação é o que vai fazer tu se destacar dos outros, porque tem muita gente que vai ter ideia, né? Mas são poucas pessoas que realmente têm essa atitude do fazer, né, instaurado dentro do espírito. Então, quando tu tem essa atitude, tu com certeza vai se sobressair e vai estar na frente dos outros aí, com certeza. Vinícius, incrível, obrigado mesmo. É mesmo. Então, gente, esse foi o nosso terceiro episódio do podcast e na semana que vem vai sair ao ar nosso próximo episódio com duas meninas, a Júlia e a Duane, que trabalham em uma startup aqui na Tecnosinos. Perfeito, de saúde, importante destacar. Tchau, gente, muito obrigado, até mais.